Oi. Resolvi gravar esse vídeo para responder uma pergunta que vem sendo recorrente no meu direct sobre onde, quando, como começar o estudo de história cronológica quando a criança já tem 8, 9, 10 anos, quando ela já está lá no segundo, terceiro, quarto, quinto ano, né? Por onde começar? O ideal, né? Como eu digo, o plano ideal é começar o estudo de história antiga no primeiro ano do fundamental, mas nem sempre é possível, né? Existem essas outras situações que a gente encontra aí. Então, quando que deveria, vamos dizer, o plano ideal, ver a história antiga? No primeiro ano do fundamental, no quinto ano e depois a partir do nono ano, tá? Cada vez em um estágio, né? A gramática, a lógica e a retórica. Mas se a criança já iniciou, já vem estudando, a Susan indica no livro A Mente Bem Treinada, no capítulo 17, ela indica 3 opções para os pais, tá? A primeira é começar o estudo de história aonde a criança está. Se ela está no terceiro ano do fundamental, iniciar o estudo de história, né? E seguir estudando toda a história da humanidade, mas assim, de uma forma mais rápida, um pouco mais apressada, de forma que ela conclua todo o estudo da humanidade até o 8º ano, certo? Então, se ela tivesse no terceiro ano, teria, né, que dividir esse tempo até o 8º ano e ver quantas vezes, ou dividir o espaço da história da humanidade de forma que se estude toda até o 8º ano. Depois, daria também, a segunda sugestão dela é começar aonde a criança deveria estar estudando se ela tivesse começado no primeiro ano. É outra visão. Então, se ela está no terceiro ano, ela estaria começando o estudo sobre o início da Era Moderna. Então, começar com a criança aí, no início, né, seria o volume 3 do Story of the World. Essa é a segunda opção. Então, quando ela chegar lá no estágio da lógica, ela vai ver os fatos que ela não tinha visto lá anteriormente na gramática, mas aí já vai ver de uma forma um pouco mais aprofundada, com outro enfoque. Também não é o problema. E a terceira opção é, os pais decidem e façam como querem, como convier a vocês, tá? De forma que a criança termine de estudar. A chave é a criança terminar de estudar a história da humanidade até o 8º ano, para que quando ela entre na fase da retórica, lá no 9º ano, ela recomece do zero. Ali seria um novo começo, né? Mas uma abordagem bem diferente, certo? Além disso, outra sugestão da Susan Bauer aqui, também nesse capítulo, que é onde ela fala sobre isso, se a família tem mais de uma criança, né? Um filho lá com... Uma das perguntas que eu recebi, o filho tem 10 anos e tem mais 2 meninas lá menores, sei lá, de 6, 7 anos. Como estudar história com essas 3 crianças ao mesmo tempo? A sugestão da Susan é que o pai conduza o estudo, o pai e a mãe conduzam o estudo, para que a família toda estude o mesmo período histórico, certo? Leia lá o capítulo do livro, né, se converse sobre o assunto, sobre o que foi lido, e a partir daí a criança mais velha, lá de 10 anos, né, uma suposição aqui, vai fazer as atividades pertinentes ao estágio da lógica, né, uma pesquisa mais aprofundada, um resumo, um outline, faz atividade de mapa, a linha do tempo, registro da linha do tempo, coisas assim. Enquanto as crianças menores vão ficar com as atividades relacionadas à fase da gramática, onde elas não vão aprofundar tanto,
Vão fazer alguma atividade de mapa, alguma atividade manual, possivelmente, para fixar aquele assunto. Vão fazer o registro, se o pai e a mãe entenderem que sim, fazer um registro numa linha do tempo, né, no caderno. E fazer a narração oral daquilo que elas ouviram, certo? Aqui em casa, os meus filhos não começaram, nenhum dos dois começou exatamente a história antiga no momento ideal, né? O ideal que a Susan Bauer indica. Então, o meu mais velho, quando a gente tomou conhecimento sobre a história em ordem cronológica, a gente iniciou na história antiga e ele já estava no 3º ano. Então, desde lá a gente vem estudando assim. Já fazem 3 anos que a gente vem estudando assim. O ano passado, o meu filho menor começou o 1º ano dele, do fundamental, estudando em casa, né? Então, o que aconteceu? Ele caiu de paraquedas no final da história antiga, início da Idade Média. Ele praticamente não estudou muita coisa de história antiga, certo? Mas hoje ele está no 2º ano, a gente está estudando Idade Média. Ele estuda dessa forma que a Susan indica. A gente lê o capítulo em família, a gente desenha pinta ou desenha alguma atividade sobre aquela história que a gente ouviu. O meu mais velho, eu indico para ele leituras mais aprofundadas para ele fazer, ou ele vai pesquisar sobre o assunto, né? Por exemplo, Cruzadas, que a gente terminou há pouco. Eu passei para ele a atividade de pesquisa, ele foi pesquisar sobre o assunto, foi fazer um resumo sobre aquilo, fazer outlines, né? Fazer esquemas. Ou eu, né, passo para ele um assunto dentro desse assunto que a gente leu, por exemplo, né, a gente estudou as Cruzadas e tal, eu chego na Carta Magna. O que é a Carta Magna? Como é que é? Vamos ler isso, né, vamos esmiuçar um pouco mais isso. Isso com a criança que está na fase da lógica. Já o meu menino de 7 anos que está na gramática, ele não viu nada disso. A gente conversou, a gente falou sobre esses assuntos. Ele fez as atividades manuais, né, um desenho, uma maquete de um castelo, a roupa de um cavaleiro. Ele vai fazer as atividades de mapa, os dois vão fazer o registro no caderno da linha do tempo, porque assim a gente optou por isso. E ele vai fazer o que é o importante na fase da gramática, é a criança fazer a narração oral daquilo que ela ouviu. Então ele tem que fazer a narração oral ou escrita, depende da idade da criança, daquela história que ele ouviu, certo? Mas ele não vai ficar aprofundando muito mais, ele não vai, né? Só se a criança tem muito interesse. Mas o objetivo não é esse nessa fase, nesse momento. Certo? Espero que eu tenha sido clara, né? E eu indico sim o livro A Mente Bem Treinada. Ali tem muitas respostas assim desse tipo. Ele é extremamente prático. Certo? Abraço a todos.